Ok, um bom dia a todos, mais uma vez, um feliz sábado. Que bom que você está aí conosco, mais uma vez conectado, não é? E hoje agradecer a presença da Rose, que hoje veio aqui tocar e ajudar aqui com a flauta. E sempre é bom essa variedade, né? E as pessoas sempre se disponibilizando. A equipe técnica, né? Cada vez se especializando mais. E acho que vocês perceberam hoje aí algumas vinhetas aparecendo aí no nome da pessoa e cada vez mais melhorando. E eu fico muito feliz e agradecido por isso. Mas nada disso substitui a presença física, né? E eu imagino, contrariando talvez um pouquinho a opinião da Stephanie, ela disse que acha que quando terminar esse período, que as pessoas vão estar habituadas com o vídeo. Eu imagino que vai fazer fila lá fora para o pessoal entrar aqui dentro, né? Alguém até comentou comigo o seguinte, que a igreja vai ficar pequena e que talvez nós vamos aproveitar e cobrar ingresso. Brincadeira, viu? Não vamos cobrar ingresso. A porta vai estar aberta para que todos queiram vir, possam vir e estar aqui para adorar o nome do nosso Deus. Mas como é que você está aí? Eu estou vendo aqui, acompanhando. Existe um delay, não é? Lógico, é de alguns segundinhos, mas vejo várias pessoas que entraram e estão acompanhando conosco. Seja mais que bem-vindo. Eu quero dizer que ainda dá tempo de você compartilhar. Nunca se esqueça de seus amigos, familiares, pessoas que fazem parte da sua rede social, que podem se beneficiar do tema que será apresentado nessa manhã. Então compartilhe, faça aí um watching party, alguma coisa, mas compartilhe. Você pode ainda evangelizar mesmo nessa situação. E nós sabemos que desde ontem, aqui na Austrália pelo menos, eles já aliviaram um pouquinho essa questão do lockdown, né? Então, a partir de ontem, você já pode visitar pessoas, e eu sei que hoje é provável que vários casais ou famílias já tenham se organizado para almoçarem juntas, né? Eu imagino que hoje alguns já estarão aí, quem sabe, almoçando e compartilhando esse momento junto. E eu queria só saber o seguinte, qual é o cardápio que vai ser hoje na sua casa? O que é que você acha de colocar aqui para eu saber o que é que vai ter na sua casa hoje? Põe aqui. Eu queria saber o que é que você está preparando aí para o almoço, não é? Dá uma paradinha de qualquer maneira, para que você não fique distraído no culto, não é? Se tem alguma coisa ali no forno, não sei. Mas me diz aí o que é que vai ter na sua casa hoje, porque eu estou ainda para escolher qual é a família que eu vou visitar hoje, então eu quero saber quais são as opções. Então, a Stephanie está dizendo que vai ter aqui uma carne de panela com macaxeira, olha. Macaxeira, para quem é nordestino, a tentação é muito grande, né? Torta de frango, nachos, opa, Geis, vai ter nachos, muito legal, né? O que é que você está preparando? Qual vai ser seu almoço hoje? Gente, a gente não tem pressa aqui, você está em casa, o almoço está aí ao lado, a Fê vai ter arroz, feijão, frango e mandioca, empadão de frango, pães asmos. Eu acho que o Evo deve estar fazendo, talvez uma dieta especial, né? Então, lasanha na casa da Linda, estrogonofe de frango. Olha, o cardápio está variado. Eu estou na dúvida para onde eu vou hoje, viu? Mas me aguarde, que eu vou chegar de surpresa na casa de alguém hoje, viu? Soufflé de legumes, né? Muito legal, viu? Muito legal. O Marcelo colocou aqui pastor frito, né? Mas, gente, muito bom. Tá? Eu espero que esse momento de descontração, para nós sentirmos esse calor humano, né? A gente está pertinho um do outro, saiba que essa distância física, nós ainda somos uma comunidade e eu me alegro em saber que estão todos bem, em saber que Deus tem cuidado de cada um de vocês. E seja o que for que você estava fazendo até esse momento, dá uma paradinha, tá bom? Para que você se concentre e possa realmente ter uma atitude espiritual para que a palavra de Deus, ela realmente se torne viva e eficaz nessa manhã em sua vida. Alguns estão colocando ainda, né? Estão colocando aqui, muito bom. Mas que Deus abençoe, que você tenha um excelente almoço hoje e que você possa aí desfrutar, seja da companhia dos seus familiares apenas, ou quem sabe de um casal que você esteja recebendo hoje, para já poder comemorar essas vitórias que nós já alcançamos aqui na Austrália. Feche os seus olhos e vamos fazer uma oração nesse momento. Querido Pai, eu te louvo, Senhor, pelo privilégio de podermos agora abrir a Tua palavra e podermos receber aquilo que durante esta semana Tu pusestes em meu coração, para que eu pudesse compartilhar com a Tua igreja, com o Teu povo. Abençoa cada um daqueles que estão conectados conosco, onde quer que estejam, Senhor, porque a Tua bênção, ela é universal. A Tua bênção, ela não
não tem distância para ela, não existem barreiras para ela. E o teu espírito está em todos os lugares ao mesmo tempo. E que ele possa estar no coração e no lar de cada um daqueles que estão conectados conosco nessa manhã. É o que eu te peço humildemente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quantos de vocês acreditam que nós estamos vivendo no fim dos tempos? Quantos de vocês? Levanta sua mão aí em casa, ou põe aqui o thumbs up aqui, não é? Quantos de vocês acreditam que nós estamos vivendo no fim dos tempos? E se você não acredita, eu quero já dizer que você está em sérios problemas. E você vai ter muita dificuldade com o Novo Testamento. Porque a maioria dos autores do Novo Testamento, eles criam que já viviam no fim dos tempos. Pedro, por exemplo, lá no Pentecostes, ainda em Atos 2, ele identificou o derramamento do Espírito Santo que acontecia naquela ocasião, em Atos capítulo 2, no Pentecostes, como sendo o cumprimento da profecia de Joel capítulo 2. Onde no verso 28, Joel já dizia que acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu Espírito. Então Pedro disse o seguinte: o que vocês estão vendo hoje aqui no Pentecostes é o cumprimento de Joel. Ou seja, nós estamos vivendo hoje nos últimos dias. Era isso que Pedro acreditava. Então, segundo a Bíblia, o fim do tempo, ou o fim, já começou há muito tempo. Quando Jesus subiu aos céus e prometeu voltar, nós já entramos no período do fim. E eles não estavam errados em esperar Jesus ainda no primeiro século. É verdade que eles não tinham o entendimento completo das profecias. Eles, por exemplo, a maioria dos discípulos não viu, ou quase todos não viram, o Apocalipse sendo escrito. Pois o Apocalipse foi fruto da velhice de João. Então, quando João escreveu o Apocalipse, todos os outros discípulos já tinham morrido. E eu imagino que o Apocalipse foi dado não apenas para a nossa geração, mas ele foi dado também para aquela primeira geração, para que eles não desanimassem, para que eles entendessem que Jesus não tinha falhado, mas que há um plano ainda a ser executado. Então, o que nós vemos hoje é a intensificação daquilo que já começou há muito tempo atrás, o tempo do fim. E Satanás sabe que o seu fim já começou, ou que o fim já começou há muito tempo. Por isso, Apocalipse capítulo 12, verso 12, ele diz: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós o que neles habitais. Ai daqueles que habitam no mar e na terra, porque o diabo desceu até vós com grande ira. E ele sabe que pouco tempo lhe resta. E se esse verso aconteceu por ocasião de sua rebelião e de sua investida em nosso planeta, isso significa que o inimigo já sabe que o seu fim já começou há muito tempo. Muito antes mesmo de Jesus ter nascido, morrido, ressuscitado e prometido voltar. O seu fim já começou há muito tempo. Quando um plano foi elaborado para salvar o ser humano e para destruir o mal. Eu estava lendo ontem Mateus capítulo 25, verso 34, e me deparei com esse texto quando Jesus diz: vinde benditos de meu Pai, e possuí o reino que vos está preparado desde quando? O que é que diz sua Bíblia aí? Dá uma lida aí. O que é que diz sua Bíblia? O reino preparado desde a fundação do mundo. Ele sabe que o fim já começou há muito tempo. E ele tem usado de toda astúcia, de todo engano. Ou para manter você na ignorância, ou descuidado, ou para que você até acredite nisso, mas que acredite que não é urgente. Então esse é o engano. Eu li há um tempo atrás sobre essa fábula, obviamente é uma fábula, e diz que nessa conferência dos anjos maus, e eles estavam tentando encontrar ideias novas para enganar a humanidade. E um deles chegou e disse: eu tenho uma ideia, eu vou lá na terra e vou dizer que Deus não existe. E aí alguém disse: mas não adianta usar esse argumento, porque muitos já creem que Deus existe. E o outro disse: eu vou lá dizer que Deus não é amor. E alguém disse: não, mas isso também não dá certo, porque Jesus já veio. Então Jesus já mostrou a face do Pai. E aí um terceiro apareceu e disse o seguinte: já sei, eu vou lá dizer que não apressa. E com isso milhões
estão dormindo diante da iminência do retorno de Jesus. Então, o fim já começou há muito tempo. E o que nós vemos hoje é uma intensificação das dores do parto. Assim como uma mulher, quando está grávida, a sua gravidez ela já começou ali 9 meses antes, mas no final o que acontece é uma intensificação daquelas dores no momento final. E essa intensificação ela acontece para que você creia que é urgente. E sabe, há profecias que apontam para isso e elas estão em todo lugar na Bíblia. A Bíblia é essencialmente um livro profético. Gênesis capítulo 3, verso 15, por exemplo, nos diz que assim que houve pecado, Deus já fez a primeira profecia. E ele já falou ali sobre a semente da mulher que viria um dia, Jesus Cristo. Ali em Gênesis 3, verso 15, já foi decretado não apenas a primeira, mas também a segunda vinda de Jesus Cristo. Quando ele mencionou o seguinte, esta te ferirá o calcanhar. Ali uma referência à cruz, à morte de Jesus na cruz. Mas logo em seguida ele diz, e tu lhe ferirás a cabeça. E ali já é uma referência clara à segunda vinda de Jesus Cristo e ao juízo final. A profecia bíblica ela está em todo lugar. E ela aborda 3 temas básicos. O primeiro deles, o povo de Deus. O segundo tema básico, os esforços do diabo para destruir esse povo. E em terceiro lugar, o plano de Deus para destruir o diabo e para salvar o seu povo. São os 3 temas básicos da profecia. E nós encontramos analogias à profecia mesmo no começo da Bíblia. Abra sua Bíblia, por exemplo, em Êxodo capítulo 1, verso 2. Nós temos, por exemplo, nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, a história de Moisés. E quem não conhece esse personagem bíblico, Moisés, uma história tremenda, quantos filmes já não foram produzidos baseados na história de Moisés e do povo de Deus? Mas eu quero contar essa história hoje rapidamente de uma forma diferente. Moisés, que foi tirado das águas. Você lembra de alguém na Bíblia que foi tirado das águas também? No capítulo 3, Moisés vai para o deserto. E ele fica no deserto por 40 dias. Depois que ele sai das águas, ele vai para o deserto por 40 anos, na realidade. E então ele retorna do deserto para libertar o povo de Deus. E quando ele retorna, ele faz muitos milagres. E quando chegamos no capítulo 20, Moisés estabelece um concerto com Deus. E então algo interessante acontece no capítulo 24. Porque a Bíblia diz que Moisés subiu para o alto da montanha. E uma nuvem o recebeu à vista do povo. E ele deixou para trás os filhos de Israel. E algo então acontece. Porque os filhos de Israel esperavam que Jesus, ou melhor, que Moisés voltaria mais cedo do que na realidade ele voltou. Mas o tempo foi passando e eles começaram a pensar o seguinte, parece que Moisés não vai voltar. Nós achávamos que ele voltaria. Nossos pais disseram que ele voltaria. Nossos avós disseram que ele voltaria. Mas já se passaram muitos dias e Moisés ainda não voltou. E enquanto Moisés está lá em cima, no alto da montanha, finalizando o concerto com Deus, eles lá embaixo decidem fazer uma imagem de uma besta. E eles fazem uma imagem de uma besta. E não apenas fazem a imagem de uma besta, mas eles começam agora a adorar a imagem da besta. E quando Moisés volta lá do alto, de surpresa, ele pega todos lá embaixo despreparados. E a pergunta que é feita ao povo é uma só: quem está do lado do Senhor? E eu quero dizer a você que esses são os tempos em que nós vivemos. E todos seremos perguntados em breve, quem está do lado do Senhor? Percebe que profecias estão em todo lugar na Bíblia? Analogias à história do povo de Deus, aos esforços de Satanás para destruir o povo, ao plano de Deus para vindicar o seu povo e salvá-lo. No entanto, os livros de Daniel e Apocalipse são a fonte principal da profecia bíblica quanto ao fim dos tempos e quanto à segunda vinda de Jesus Cristo. E esses dois livros, eles estão intimamente ligados.
É praticamente impossível entender um sem você compreender o outro. O tema central do livro de Daniel também é o povo de Deus, também é o esforço do diabo para destruir esse povo. E também é o plano de Deus para salvar esse povo e para destruir o mal. E há muitas profecias no livro de Daniel. E eu sei que você possivelmente conhece, já estudou alguma dessas profecias, mas quantos de vocês conhecem a profecia em Daniel? E eu quero fazer um passeio rápido pelo livro de Daniel para que você possa conhecer a profecia no livro de Daniel. Vamos ao capítulo 1. No capítulo 1 de Daniel, nós temos a história de 4 jovens hebreus que foram fiéis a Deus, porque eles não quiseram comer da comida do rei e nem beber do seu vinho. Presta atenção nisso. E quem era esse rei? Era Nabucodonosor, ele era o rei da Babilônia. Então, em Daniel capítulo 1, nós temos um grupo de pessoas que se recusa a beber do vinho de Babilônia. E aí nós vamos ao capítulo 2. Porque esses 4 hebreus, eles são encontrados dignos ao se recusarem beber do vinho de Babilônia. No capítulo 2 de Daniel, eles recebem então o entendimento da profecia referente ao fim dos tempos. Porque eles se recusaram a beber o vinho de Babilônia, eles têm a compreensão dessa profecia. No fim, haverá um povo que não beberá o vinho de Babilônia. E por causa disso, eles serão os únicos em todo o reino que serão capazes de entender a profecia quanto ao fim. E que profecia é essa em Daniel capítulo 2? Qual foi a mensagem básica que ele deu a Nabucodonosor? A mensagem era uma: Babilônia, a cabeça de ouro, cairá. Babilônia cairá. E como resultado, Babilônia, ela faz uma imagem. E você sabe que capítulo nós estamos? No capítulo 3. Babilônia, quando entende que vai cair, ela faz uma imagem. Uma imagem de ouro na planície de Dura. E ali temos a fornalha de fogo ardente. Mas quando Babilônia faz uma imagem dela para ser adorada, o seu pecado atinge aos céus. E aí nós chegamos ao capítulo 4. Você lembra o que aconteceu no capítulo 4? Lembra da história daquela árvore representando o rei de Babilônia? E aquela árvore que cresce se torna uma árvore frondosa, alcançando os céus. E quando aquela árvore atinge os céus, Deus diz que os seus pecados foram longe demais e que a árvore seria cortada. Então, no final, haverá um povo que evitará o vinho de Babilônia. E como resultado, eles pregarão a mensagem que Babilônia caiu. E Babilônia, em retorno, fará uma imagem e ordenará que todos se curvem e adorem. E quando Babilônia fizer isso, seus pecados terão alcançado os céus. E quando seus pecados alcançarem os céus, Babilônia cairá e será cortada. Você lembra o que acontece no capítulo 5? Aquela escrita na parede. É no capítulo 5 de Daniel que Babilônia cai, que ela é declarada caída. E aí no capítulo 6 acontece algo interessante, porque como resultado de tudo isso, Babilônia decide estabelecer um decreto de morte. Um decreto de morte é instituído. E porque eles não conseguem encontrar nada em Daniel, na vida dele, eles decidem então achar algo na lei do Deus de Daniel e usam a sua fé para condená-lo. E aí a gente tem a história da cova dos leões. Em Daniel capítulo 7, depois desse decreto de morte, nós temos o julgamento de Deus sobre o chifre pequeno. E o chifre pequeno, esse poder usado pelo diabo, ele tem o seu domínio tirado. E o verso 26 diz que o tribunal se assentou e o seu poder foi tirado e ele foi destruído completamente para sempre. Em Daniel 8 nós temos o santuário agora sendo purificado, o trabalho de mediação de Deus é encerrado. E no capítulo 9, que é a profecia das 70 semanas, que estão determinadas sobre aqueles que rejeitam a Deus e a Jesus Cristo como Messias e como mediador. No capítulo 11, o rei do norte chegará ao fim. E em Daniel capítulo 12, finalmente, nós temos o clímax. Quando Miguel, uma figura de Jesus, se levantará e os mortos em Cristo ressuscitarão. Você percebe? Eu sei que você conhecia as profecias em Daniel.
Mas existe a profecia de Daniel, todo o livro de Daniel, da forma como ele foi escrito, em sua ordem cronológica. É uma profecia sobre o povo de Deus no fim dos tempos. E como Deus se levantará para vindicar o seu povo, para destruir a Satanás e os poderes que ele tem usado, e para salvar aqueles que lhe pertencem. Mateus capítulo 24 é outra porção da Bíblia, com o mesmo conteúdo profético. Aqueles que estudam a Bíblia, os estudiosos, chamam Mateus capítulo 24 de uma porção de literatura apocalíptica dentro dos evangelhos. E Jesus termina essa parte profética do seu sermão em Mateus capítulo 24, falando sobre a urgência dos tempos. No verso 42 a 44, vocês podem ler o seguinte, Mateus 24, 42 a 44. Portanto, diz ele, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam, que a maioria não espera. E segundo Jesus, nesse texto, viver sem estar alerta conduz ao desastre. A atitude que conduz ao desastre é aquela atitude que pensa assim, falta muito tempo, eu ainda tenho tempo para me preparar. E para ilustrar o que ele tinha acabado de falar, Jesus contou uma parábola bem curtinha, que a Bíblia chama de a parábola do servo mau, porque o seu senhor, o patrão daquele servo viajou e disse, olha, eu volto daqui a pouco. E aquele servo pensou o seguinte, meu senhor está demorando, ele vai demorar. E ele começou a curtir, começou a beber, viver a vida, a fazer tudo o que queria, menos o que o seu senhor pediu. Até que o senhor voltou e o pegou de surpresa. Isso me lembra quando eu era garoto. E muitas vezes minha mãe saía e ela dizia não somente para mim, mas para meus irmãos também, E às vezes ela dizia o seguinte, olha, eu vou sair e vocês têm essa tarefa aqui para fazer, era aspirar alguma coisa, cuidar de alguma coisa, e depois eu volto. Quando eu voltar eu quero aquilo pronto. E a tentação sempre era deixar para a última hora. E a gente tinha na nossa cabeça uma imagem, uma ideia de que horas ela voltaria, mas sempre deixar para o último minuto. E muitas vezes, quando ela aparecia, é que a gente corria para ir fazer o que deveria ter sido feito há algum tempo. E aí já sabe, Aí a chinela comia, E talvez a geração mais nova não sabe o que significa, mas não é coisa boa. Mas é isso que acontecia. Todas as profecias, todas as parábolas, as analogias dentro da Bíblia, elas foram deixadas para que você creia não apenas na urgência desse momento, mas para que você também esteja preparado para esse momento. E talvez essa seja a pergunta que você esteja se fazendo agora. Como é que eu posso me preparar de verdade para esse momento que Jesus voltará? Essa foi a pergunta que o próprio Jesus ele fez, ele terminou a história com essa pergunta. O verso 45 ele diz, quem é o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega de sua casa para dar alimento no devido tempo? Quem é? Como é que você pode ser esse servo sensato? E logo em seguida, Jesus conta então outras duas histórias, ou parábolas, para ilustrar ou para responder a sua pergunta. Como é que você pode ser, você que está aí me assistindo agora, como é que você pode ser este servo fiel e sensato? Você quer ser ele? Jesus contou duas histórias, e presta atenção. A primeira delas, ele contou uma história sobre 10 damas de honra de um casamento. Ou talvez, como pode estar aí na sua Bíblia, o título em cima, em Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. E logo em seguida ele contou uma outra história, que é chamada de a parábola dos talentos. E como todo o capítulo 24 de Mateus, essas parábolas elas têm dupla aplicação. Porque em Mateus capítulo 24, Jesus está abordando dois temas ao mesmo tempo, em paralelo. Ao mesmo tempo que ele fala sobre a destruição de Jerusalém, que ocorreria 40 anos depois, no ano 70,
Jesus também falava sobre a destruição final, o fim do mundo e a sua vinda. Então são dois assuntos em paralelo em Mateus capítulo 24. Então essas duas parábolas, elas têm uma aplicação dupla também. Elas representam o povo judeu, em primeiro lugar, o povo judeu, no primeiro século, que deveria estar pronto quando Jesus veio a primeira vez. Mas o noivo veio e eles não o receberam. E essas parábolas também representam a última geração. E se eu e você cremos que nós já vivemos na intensificação desse tempo do fim e que fazemos parte, possivelmente, desta geração, essas parábolas merecem uma especial atenção. E eu quero estudar essas parábolas com vocês hoje de manhã. Não estudar a parábola em si, mas eu quero ir direto ao ensino central de cada uma delas e não nos detalhes da parábola. Então vamos lá, a primeira parábola, a das 10 damas de honra ou as 10 virgens. Está em Mateus capítulo 25, verso de 1 a 13. E eu vou assumir que você conhece a história, porque senão eu vou contar rapidinho, tá bom? Ia ter o casamento, o noivo estava para chegar, e como era o costume da época, aquelas 10 damas de honra estavam lá esperando o noivo chegar para conduzirem um cortejo. Elas tinham as lâmpadas nas mãos, as lamparinas, e 5 delas tinham azeite adicional e outras 5 não. Todas dormiram e à meia-noite alguém anunciou que o noivo estava chegando. E quando elas se levantaram e ajeitaram ali a roupa e acenderam as lâmpadas, 5 delas a lâmpada não acendeu. E elas ficaram ali desesperadas porque não tinham azeite extra e aquelas outras tinham azeite extra, entraram com o noivo para a festa e aquelas outras ficaram de fora. Então, quais são os ensinos principais dessa parábola? Em primeiro lugar, há coisas na vida que não podem ser deixadas para a última hora. Entenda isso, não pode. E se há uma coisa que eu aprendi na minha vida estudantil, é que você não se prepara para um exame final na última hora, mas muito antes. Sabe, eu sempre fui um bom aluno, sempre fui acima da média. Não que eu seja inteligente, haja visto minhas trapalhadas e histórias que eu conto que vocês conhecem, não é? Mas eu sempre soube estudar. Eu lembro que quando eu cheguei ali no Velho Iaê, em Tapecerica da Serra, em São Paulo, eu lembro que eu acordava cedo, 4 horas da manhã. Agora imagina, não é, um pernambucano, primeira vez em São Paulo, no inverno, 4 horas da manhã eu acordava, ia ali para a sala de estudo, enrolado no cobertor, e eu estudava das 4 até as 5:30 da manhã, quando todo mundo acordava. Então não é que eu era mais inteligente, mas eu sabia estudar, eu tinha o meu método de estudo, e eu me preparava com antecedência. Então, quando chegava na época de exame, que meus colegas estavam todos loucos, correndo de um lado para o outro, eu estava tranquilo. Aí eu ia nadar, eu ia brincar de bola, eu ia lá para a academia, ficava ali conversando com outros colegas, e ninguém entendia como é que no final a minha nota era tão boa. Então a questão não era ser mais ou menos inteligente, mas era a questão, é o preparo com antecedência. Eu ficava calado, né? Eu nunca contava para eles como é que eu fazia, porque eu queria que eles achassem que eu era um gênio, né? Mas eu tinha um segredo. E o segredo era se preparar com antecedência. Eu fui visitar um tempo atrás um membro da nossa comunidade que estava no hospital. E ele estava morrendo. E ele sabia que estava morrendo. Então eu não tinha muito o que dar voltas, sabe? Muito o que enrolar. Porque às vezes você sabe que a pessoa está ruim, mas você não vai lá e vai dizer à pessoa que ela está muito ruim, porque ela não sabe direito do seu quadro. Mas nesse caso não, ele sabia. E eu precisava conversar com ele, inclusive, sobre detalhes do seu funeral, porque eu iria fazer o funeral daqui a alguns dias, possivelmente. E eu fui lá para perguntar do texto bíblico, perguntar do hino. Agora imagina que conversa difícil. E eu lembro que depois de conversar, eu olhei para ele e eu perguntei, mas meu irmão, meu querido irmão, me fala uma coisa, como é que está o teu coração? Como é que está a tua relação com Deus? Como é que está a tua fé? E eu nunca vou esquecer que ele olhou para mim naquele momento com um sorriso. E ele disse, pastor, fica tranquilo. Eu já venho me preparando para esse momento há muito tempo. E eu nunca esqueci isso.
Mas a minha pergunta hoje é: e você? Eu espero que você venha se preparando para esse momento que nós vivemos, histórico, há muito tempo. E que se não vinha, que comece a se preparar hoje, de verdade. Perceba que na parábola que Jesus contou, todas dormiram. Todas dormiram. Nenhuma delas era melhor que a outra. Então isso significa que não importa quão crente você se acha, quão bom você se acha. A grande verdade é que nós vivemos num momento histórico em que todos dormem. Todos dormem. Mas a parábola diz que à meia-noite da história desse mundo será ouvido um grito. Eis aí o noivo! À meia-noite alguém gritou, eis o noivo! E talvez este seja o começo da meia-noite da história desse mundo. Talvez o pior momento, o momento da maior crise, o momento mais escuro. E talvez essa pregação já faça parte desse grito que seria ouvido à meia-noite. Eis o noivo, é momento de se preparar. Então isso significa que você não tem mais muito tempo, antes que já não tenha mais tempo. Você não tem mais muito tempo. E hoje é o dia de buscar aquela experiência que talvez foi negligenciada durante muito tempo. Hoje é o tempo. A segunda lição que podemos aprender dessa parábola é que há coisas na vida também que você não pode pedir emprestada. Há coisa na vida que você não pede emprestada, não é? Você não pode pedir emprestado, por exemplo, a experiência espiritual do outro. Você não pode. Eu posso me beneficiar da experiência com a experiência do outro. Mas a experiência do outro nunca será a minha experiência. Você pode, por exemplo, se beneficiar do meu momento de devoção, do meu momento de estudo durante a semana. É o que estou fazendo aqui. Eu estou compartilhando com vocês aquilo que eu passei a semana lendo, estudando e orando sobre o assunto. Mas se você for depender deste alimento que está sendo oferecido hoje aí para você, depender somente desse alimento, não é suficiente. Eu lembro quando as meninas eram pequenas, nossas filhas eram pequenas, que Ângela amassava comidinha, não é? Amassava ali a bananinha, ou legume, ou seja o que for, e dava ali na boquinha para elas comerem. É assim que você faz quando é uma criança. Mas depois elas cresceram. E o alimento agora já era mais sólido. E depois o alimento não apenas era mais sólido, mas agora já não dá mais na boquinha, já tem que comer sozinho. E assim é a vida. Não dá para ser um adulto espiritual e ainda querer comer comida amassadinha na boquinha o tempo inteiro. Não tem como. Você tem que desenvolver sua própria fé. Você tem que ter sua própria experiência. Você tem que aprender a comer do seu próprio alimento, ler da sua Bíblia, fazer sua própria oração. Há coisas na vida que você não pode pedir emprestadas. Perceba que essa primeira parábola, ela tem que ver com o preparo espiritual interior da sua relação com Deus. E nada mais triste do que o grito de lamento daquelas que foram negligentes, as 5 virgens, que não levaram azeite adicional, que não se prepararam com antecedência e foram pegas despreparadas e correram ali para tentar conseguir comprar o óleo em algum lugar, foram na vila, no vilarejo vizinho e quando voltaram, nada mais triste do que o grito delas, tarde demais, tarde demais. Agora vamos à segunda parábola, a parábola dos talentos. Que lições nós podemos encontrar aqui na parábola dos talentos? Eu queria que você percebesse o seguinte, se a primeira parábola tem a ver com o seu mundo interior e a sua relação com Deus, a segunda parábola, ela já tem a ver com a sua relação com os outros. E que uso você tem feito dos privilégios que Deus tem te dado? Aí você diz, que privilégio? O privilégio de conhecer a Bíblia. O privilégio de conhecer as profecias, de saber que Jesus voltará em breve. Que privilégio, que uso você tem feito desses privilégios? E não se engane, ninguém que seja egoísta, é o que diz essa parábola, ninguém que seja egoísta, preocupado apenas com a sua vida, com a sua família, com os seus amigos, com a sua felicidade, com o seu bem-estar, com o meu e o meu. Ninguém que seja focado naquilo que é meu somente estará na nova terra.
Porque um princípio básico do reino de Deus é o amor sacrificial. E não apenas por você mesmo, porque alguns estão dispostos a se sacrificarem por si mesmos. Mas é o amor sacrificial pelo outro. Porque não foi isso que Jesus fez. Não foi isso. Ele veio aqui e morreu por você, mesmo sem você merecer, para que você um dia possa estar lá. Não foi isso que ele fez. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você quer um dia estar lá? Se você não estiver disposto a oferecer o mesmo sacrifício pelo outro. 1 João capítulo 3, verso 16 a 18. E eu quero abrir aqui a minha Bíblia e ler com você. E convido você a abrir também a sua Bíblia aí. 1 João capítulo 3, verso 16 a 18. E João diz o seguinte: conhecemos o amor nisto. Você quer saber o que é amor de verdade? Quer saber? Não é amor de novela, desses filmes românticos. Não, amor de verdade é isso aqui. Que Ele deu a sua vida por nós. Ele quem? Jesus. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens desse mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, de João, amemos de verdade. Não apenas de palavra nem de língua, mas de verdade. Percebe? Não foi isso que Jesus fez. Ele não espera de você nada menos do que aquilo que Ele próprio já lhe ofereceu. Então deixa eu contar um resumozinho dessa parábola para você entender, caso você nunca tenha lido. Aquele senhor foi viajar, pegou ali 8 talentos, não é? Talento era uma medida de peso. Essa medida de peso, ela era na realidade contada geralmente em prata. Então ele pegou ali aquela medida de peso em prata e ele entregou 5 medidas para um, 5 talentos. Entregou 2 talentos para outro e entregou 1 talento para o outro. E ele foi de viagem. Quando ele voltou, aquele que tinha 5 negociou, trabalhou e multiplicou para 10. O que tinha 2 foi lá, trabalhou e multiplicou os 2 para 4. E aquele outro que recebeu 1 disse o seguinte: só recebi 1. E eu não sei bem se eu consigo, não sei. E ele tinha outras preocupações, ele acabou enterrando o talento. Ele enterrou aquela prata. E quando o Senhor voltou e ele pediu contas aos servos, o que tinha 5 entregou 10, foi parabenizado. O que tinha 2 entregou 4, foi parabenizado. Mas aquele que tinha 1, ele desenterrou e entregou aquele 1. E ele foi severamente repreendido e punido pelo seu Senhor. 2 lições principais que eu quero compartilhar com vocês hoje. Primeira, Deus dá diferentes talentos às pessoas. E Ele jamais vai cobrar de você alguma coisa que primeiro Ele já não te deu. Deus é justo, Ele não vai te cobrar nada que Ele não tenha te dado. E o importante não é o talento que Deus te dá, mas é o uso que você faz dele. Eu queria que você entendesse que talento aqui não é apenas uma habilidade que talvez você tenha, mas Deus te deu outras coisas na vida. Deus te deu recursos financeiros, Deus te deu oportunidades na vida. Deus te deu relações interpessoais, um círculo de amigos. Deus te deu a própria vida. Ele te coloca em situações, em lugares onde você está. E a pergunta que Ele fará no último dia é a seguinte: que uso você fez dos privilégios e oportunidades que Ele te deu? As pessoas não são iguais em seus talentos, mas elas podem ser iguais em seu esforço e em sua dedicação. Nós somos diferentes. Cada um de nós temos oportunidades e uma situação de vida diferente. Mas todos nós podemos ser iguais em nosso esforço e dedicação. E eu quero que você entenda hoje que a sua vida não pode ser egoísta. Entenda isso. E às vezes a gente tem aquele egoísmo disfarçado, né? Porque eu sou dedicado, mas eu sou dedicado apenas a quem? A minha família, aqueles que eu amo, aos meus amigos. Isso é um egoísmo disfarçado. Você está aqui nessa vida por um propósito. E o propósito da sua vida é muito maior do que a sua própria felicidade. E um dia Ele vai te perguntar: cadê aquilo que eu te dei? A segunda lição, e a lição final, essencial dessa parábola, é uma lição universal. Porque Jesus termina dizendo o seguinte, em Mateus capítulo 25, verso 29, não é?
Ele diz o seguinte, que aquele que recebeu uma porção e que trabalhou direito, ele receberá mais. Mas aquele que não trabalhou bem, até aquilo que ele teve, lhe será tirado. Então a lição básica é a seguinte, aquele que usa o que recebeu, mais lhe será dado. Mas aquele que enterra, aquele que negligencia o que recebeu, as oportunidades, os privilégios, até aquilo que tem lhe será tirado. Eu quero contar uma história. A maioria de vocês talvez não saiba que além de pastor, eu sou mecânico, técnico mecânico formado. E formado com méritos. Já trabalhei num estaleiro, já trabalhei para Mercedes-Benz do Brasil. Me tornei especialista em motores e em caixa de direção de caminhões. Você está surpreso, né? Eu também estou, eu também não acredito. Mas é verdade. Agora, me pergunta hoje, se eu sei trocar um parafuso de um motor ou de uma caixa de direção. Não sei nada, eu esqueci tudo. E eu esqueci porque eu não usei. A minha vida, desde cedo, desde que eu me converti ali aos 17, 18 anos, passou a ser o quê? Os livros, passou a ser a Bíblia, a pregação, a igreja. E eu esqueci tudo que eu aprendi por desuso. É uma lei natural. Mas Deus é tão bom, irmãos, que quando eu me mudei para a última casa, e há 4 anos atrás, e nós construímos primeiro, então meu vizinho da frente construiu a casa dele depois. E eu lembro que a casa estava construindo, eu vi o casal chegando ali com o bebezinho, tá? Depois que eles se mudaram, eu fui lá um dia, né, para me apresentar, conversei com ele. E eu tinha percebido que ele tinha muita ferramenta dentro da garagem dele. Sempre tinha 1 ou 2 carros por ali, ele sempre estava mexendo em alguma coisa. E eu fui lá e perguntei, né, o John, e eu disse, John, o que é que você faz, tudo mais? E ele disse, olha, eu sou mecânico, eu sou, na realidade, professor de mecânica no TAFE. Então Deus é tão bom que Ele mandou para ser o meu vizinho de frente. Não apenas um mecânico, mas um professor de mecânica. E o cara resolve tudo para mim, ele conserta meus carros, ele faz tudo. Um dia, eu acordei cedo e o pneu do carro estava furado e o carro estava na rua. E eu estava lá trocando com o meu macaquinho, né, subindo ali o carro, girando ali a chave para tirar o parafuso. E aí ele me viu, ele foi lá fora e disse, olha, você quer uma ajuda? Eu digo, não, não precisa. Ele disse, não, eu venho aqui. Ele foi lá, pegou o mecânico hidráulico dele, em 2 pumps ali, o carro subiu, pegou a parafuseira elétrica dele ali, literalmente, em 3 minutos ele trocou o pneu do carro. 3 minutos. Ele olhou para mim e ele disse assim, tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Quase que eu perguntava para ele, você sabe fazer sermão também, né? Quase que eu perguntava, mas eu não tive coragem. Mas Deus é bom, irmãos. Porque Deus supriu aquilo que foi a minha negligência. Pela minha negligência, eu perdi, ao longo da vida, um dom e um talento, uma oportunidade que Ele me deu. Mas não é assim no mundo espiritual. Deus só dará a você mais do seu espírito se você estiver usando aquilo que Ele já te deu. E deixa eu fazer uma pergunta bem honesta para você. Eu quero olhar para você assim, se eu pudesse, dentro dos seus olhos agora. E eu queria fazer uma pergunta bem honesta para você. Para que é que você quer mais do Espírito Santo? Para que é que você quer mais? Se talvez você não está usando nem aquilo que Deus já te deu. Para que é que você quer mais daquilo que você tem pedido a Deus? Se você não tem usado as oportunidades e privilégios que talvez Deus já tenha te dado. Então deixa eu te dar um conselho, seja fiel. Seja dedicado, ame ao Senhor, ame ao outro também. E Deus vai cuidar de você, e Ele vai suprir, e Ele vai te dar o que for preciso, para que você possa servi-lo cada vez ainda mais. Meus queridos, eu quero terminar hoje, eu preciso terminar hoje. Mas está tudo aqui, está tudo aqui na Bíblia, tudo na Bíblia. Profecias, analogias, parábolas, sermões, ensinos, em toda parte. Para que você nunca possa ter a desculpa de dizer, mas o Senhor não falou. Ele falou tudo que você precisa. Para que você não apenas creia na veracidade da promessa, mas que você creia na urgência da promessa. E para que saiba como se preparar para quando essa promessa se cumprir. E eu quero dizer uma coisa, vale a pena. Qualquer sacrifício
que você precise fazer para estar em pé naquele dia. Vale a pena. Porque a Bíblia diz que aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam não pode ser comparado a nada, nada que você consiga nem sequer imaginar. A nada que você já viu nessa vida. Está além da sua imaginação. O que Deus tem preparado está além dos seus sonhos mais ousados, muito além. E o meu apelo a você nessa manhã é que você venha a Ele hoje. Venha a Ele hoje. Não importa como esteja a sua vida. Ah, mas eu tenho... Não importa. Venha a Ele hoje. Acredite no perdão, acredite na graça. Mas, sabe, não viva uma vida, sabe, relaxada. Acredite que Deus te chama para uma experiência nova, uma experiência diferente, real, profunda, verdadeira com Ele. E seja o que for que Ele tenha colocado em tuas mãos, devolva a Ele, sirva a Ele. Faça da tua vida o propósito maior de expandir esse reino, que muito em breve se tornará um reino visível quando Jesus voltar. E o meu desejo é que quando Ele voltar, que eu e você estejamos em pé diante daquele que se assenta no trono e que possamos dizer, esse é o meu Deus, a quem eu aguardava, e nele nós encontramos salvação. Que Deus abençoe e que dê a você um bom restante de sábado, tá bom? Acompanhe as programações. Eu quero chamar a equipe do louvor e a banda, podem subir. Nós vamos terminar louvando o nome de Deus, mas acompanhe as programações. Hoje à tarde nós teremos o Bela História, às 5 da tarde, não perca, né? Teremos ali o casal, se eu não me engano, o Fernando e a Marina. Então vai ser muito legal, às 5 da tarde, aguardamos você. Mas para encerrarmos agora, eu quero que você, onde esteja aí na sua casa, em qualquer lugar, para um pouquinho, vamos louvar a Deus, louvar o seu nome.